Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, resolvi fazer esse vídeo porque nós precisamos começar as nossas direções espirituais. É importante que cada um que tem seu formador, sua formadora, que nós estamos chamando esse nome dentro da comunidade Agnus Dei, possa então procurar ele ou ela para uma primeira direção. Percebo que não está acontecendo, às vezes porque está faltando uma formação. Então, eu vou trazer aqui bem claro o que é a direção espiritual e qual é a meta que ela nos leva. Pois bem, a direção espiritual que o formador ou a formadora irá fazer com você diz respeito à própria palavra, à espiritualidade, à vida espiritual de cada um. Então, é importante que a gente saiba que a meta desta vida espiritual é a santidade. Precisamos viver uma espiritualidade bem substanciosa, bem encarnada na vida, para que eu possa, então, colher os frutos mais para frente desta minha vida espiritual, nessa minha vida de oração. Então, é muito importante que eu tenha uma vida de oração para que eu coloque o organismo espiritual sobrenatural em mim em ação. Então, a primeira coisa que nós precisamos organizar é saber quais são as tarefas que eu devo fazer dentro do carisma Agnus Dei. Quais são as minhas práticas devocionais que vão me ajudar a viver o carisma. A meta é o carisma, é viver plenamente, ou pelo menos bem, o carisma que o Senhor nos chama a viver. Almas adoradoras que se imolam por amor para a transformação da humanidade. Então, o primeiro contato com o formador, com a formadora, é preciso que eu saiba dizer a ele, colocá-lo para ele, como está sendo a minha base espiritual. E qual que é a minha base espiritual? A minha vida de oração. Nós temos uma regra de vida, e essa regra de vida define as práticas devocionais dentro da comunidade Agnus Dei. Então, vou elencá-las e a partir daí eu vou colocar como deve ser feito cada um. Primeira prática devocional, jejuar pelo menos uma vez por semana. Segundo, participar da Santa Missa pelo menos 2 vezes além do domingo. Terceira, oração diária do Santo Rosário Mariano. Quarta prática, meditação da Palavra de Deus diariamente. Quinta, oração pessoal diária. Sexta, adoração frequente. Aqui nós damos até uma dica. Pelo menos 2 vezes por semana ao Santíssimo Sacramento. E confessar pelo menos uma vez por mês. Estas são as práticas que um consagrado deve viver. O discípulo, então, deve buscar isso, pelo menos viver. Isso aqui é o básico do básico, Então, vamos lá. Primeiro ponto, jejuar pelo menos uma vez por semana. Então, você deve falar para o seu diretor espiritual, formador, formadora, do jeito que você quiser, como é que está sendo o seu jejum. Você tem jejuado? Você tem feito um jejum? E de que forma tem sido feito esse jejum? O jejum completo, ele se resume a basicamente isso. Na hora que eu levanto, eu faço um café da manhã reforçado, 7h30, 8 horas, não sei esse horário. Eu vou ficar sem comer até as 4 da tarde. Eu conto aí 8 horas. O importante não é passar fome, mas passar
desejo, né? Então, esse período que eu vou ficar em oração. Eu preciso estipular um dia da semana. A igreja já nos orienta na sexta-feira. Então, sexta-feira eu tive para fazer o meu jejum. Então, eu faço um café da manhã reforçado e faço de jejum 8 horas depois. Se eu comecei às 7, eu vou terminar às 3 da tarde. Se eu comecei às 8, eu vou terminar às 4 da tarde. Jejum, pelo menos uma vez por semana, é necessário, porque o jejum ele vai fortalecer o meu espírito, enfraquecer a minha carne. A carne é toda tendência ao pecado que eu tenho. A carne está dentro de mim me forçando para o pecado. Então, quando eu jejuo, eu enfraqueço as potências da minha carne. E onde ela vai atuar? Nas concupiscências, que São João nos relata na sua primeira carta. As concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Basicamente, então, é a questão na área sexual. Segundo ponto, é os desejos da ambição, da ganância. E o terceiro é a soberba da vida, o orgulho. Então, estou falando básico, depois a gente pode falar sobre as concupiscências da carne e aí eu vou trazer mais elementos. Então, o jejum é importante para enfraquecer tudo isso, que eu viva bem uma espiritualidade e possa resistir às tentações. Eu possa dizer não às tentações. Então, o jejum ajuda o meu espírito a dizer não às tentações da carne. Segundo ponto, participar da Santa Missa pelo menos 2 vezes além do domingo. Aí tem que se ver cada caso, se há possibilidade de ir mais vezes do que 2 vezes por semana. Você deve fazer uma agenda que você inclua 2 missas por semana, além do domingo. Então, nós temos aqui na Paróquia São Pedro, a missa 6h30 da manhã na segunda e quarta, então eu vou tirar a segunda e quarta para vir à missa, porque à noite eu não posso, eu tenho compromissos e eu não posso. Então eu tenho que tirar esses 2 dias para vir participar da Santa Missa, além do domingo, que é regra geral para todo cristão, porque domingo, faltando a missa, é pecado mortal. Terceiro ponto, oração diária do Santo Rosário. O Rosário são 4 terços. Mistério gozoso, luminoso, doloroso, glorioso. Aí eu tenho que ver o ponto de partida do meu formando. Então, você que vai buscar a sua direção espiritual. Como é que você está fazendo? Você está rezando 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços? Você vai dizer isso ao seu formador ou formadora. Então, é preciso que você diga como que está sendo a sua prática devocional do Santo Rosário. Mariano, porque é a minha devoção com Nossa Senhora. Eu preciso ter pelo menos o rosário diário. Se eu não tenho o rosário diário, a minha meta é o rosário diário, mesmo que depois eu reze mais. Mas a minha meta é o rosário diário. Então, o seu diretor, sua diretora espiritual, vai estar te ajudando para que você insista e persista para rezar o rosário. Comece com 1 terço, mas vá progredindo para chegar ao rosário, tá bom? A oração pessoal diária. Já estamos aí quarto, a meditação diária da Palavra de Deus. E aí eu vou colocar também como oração pessoal diária. Esses 2 compromissos, essas 2 práticas, elas podem ser vividas ao mesmo tempo. Porque a oração pessoal, ela vai ser feita mediante a meditação da Palavra de Deus. Então, nós estamos, comunidade Agnus Dei, estamos em Isaías, se não me engano, hoje capítulo 22. Então, eu posso utilizar essa palavra como minha meditação da Palavra de Deus. Mas ela somente não vai suprir o tempo necessário. Então, posso utilizar a liturgia diária, a leitura daquele dia. Uma dica, você pode baixar o Católico Orante e buscar saber qual é a leitura do dia, tanto a primeira leitura quanto o Salmo e o Evangelho.
Fazendo a meditação da palavra de Deus, você gasta no mínimo aí uns 30 minutos. São 4 palavras. Você tem a leitura que a gente faz, o Isaías, que nós estamos hoje. Segundo, você tem a primeira leitura da liturgia diária, o Salmo e, por último, o Evangelho. Então, você tem 4 leituras para serem feitas. Então, no mínimo, 30 minutos. A oração pessoal precisa começar com a invocação do Espírito Santo, uma preparação, não é? Uma preparação, você prepara a sua alma para a meditação. Então, você precisa se preparar, primeiro, pedindo o Espírito Santo, depois, pedindo perdão a Deus dos seus pecados e se colocando na presença de Deus. Senhor, eu me coloco na sua presença. E assim, eu inicio a minha oração pessoal. Quando eu for pegar a leitura do texto de Isaías, às vezes você pode ter dificuldade da leitura. Faça uma leitura. Peça ao Espírito Santo que te dê a capacidade de enxergar algo para você, para que você possa meditar. Se não, você já passa para as leituras do dia, tá? Eu sei que tem leituras difíceis, mas tem leituras muito edificantes quando nós estamos fazendo essa leitura corrida da palavra de Deus, capítulo por capítulo. Tem leituras que traz em si um teor que você consegue meditar, mas outras leituras você não consegue. Então você já passa para a liturgia do dia. A liturgia do dia ela tem um caráter muito interessante, que ela tem um tema específico. Então você faz a leitura, a primeira leitura, a leitura do Salmo, o Evangelho, e você vê que há uma conexão. Mas vamos começar. Faz a primeira leitura, a primeira leitura do dia, da liturgia do dia. Ali você vai meditar o que Deus está te ensinando, o que Ele quer de você nessa leitura do dia. Depois, faz a leitura do Salmo, louvando e agradecendo a Deus por cada linha que você estiver lendo do Salmo. Você pode fazer um louvor, um agradecimento a Deus. Você pode elevar a Deus um sentimento de gratidão e de louvor. Depois vem o Evangelho. Então ali você vai se concentrar, porque Jesus é o comportamento de Jesus que você vai meditar. São as palavras de Jesus que você vai meditar. Você vai saborear aquele texto, procurando ver detalhes da presença de Jesus e como ele reage, como ele age às circunstâncias da história narrada. Você vai conversar com Jesus. Você vai dizer para ele quais as virtudes que você quer mediante o texto, quais as virtudes que Jesus demonstrou ali que você precisa para a sua vida e o que você precisa melhorar. Coloque para Jesus, vai apresentando tudo aquilo que você sente dificuldade em viver mediante aquilo que você leu. O que provocou aquela leitura no seu coração, você vai conversar com Jesus. Você vai apresentar para Jesus suas angústias, suas dificuldades, de viver o que a palavra nos está dizendo, de viver o que Jesus me acabou de dizer comigo no Evangelho daquele dia. Terminando então a meditação, você agradece, louva a Deus. Pode terminar com a oração da Ave Maria, invocando a Nossa Senhora para viver as virtudes. E deixe reservado uma palavra do Evangelho que você vai meditar durante o dia. Todo momento que você parar, você medita aquela palavra que foi falada no Evangelho, para que você possa ruminando essa palavra durante o dia todo, para ter uma vida de oração, não só um momento de oração específico, aquele que você tirou para fazer, tá? Então, a meditação diária da palavra de Deus tem que ser todos os dias, eu preciso tirar para rezar. Depois, a adoração frequente ao Santíssimo Sacramento. Aqui a regra de vida tira 2 vezes na semana. Você tem que tirar 2 momentos da semana que seja, aqui não fala tempo,
que seja 10, 15 minutos e esteja diante de Jesus. Não precisa ser diante de Jesus exposto. Pode ser no sacrário fechado, não tem problema. Mas que você esteja com Jesus. Adore-o. Deseje estar com Ele. Peça virtudes, peça graças. Coloque o seu coração diante de Deus. Apresente as suas súplicas e agradeça pelos seus benefícios, suas graças. Fique um pouquinho em silêncio. Adore, medite. Inclina o seu coração diante de Deus. 2 vezes por semana é um básico para podermos criar essa intimidade com Jesus Eucarístico. E por último, a confissão mensal. Você precisa tirar 1 vez por mês para fazer a sua confissão. Você pode utilizar quando você estiver diante de Jesus Eucarístico, uma adoração, você pode tirar para fazer o seu exame de consciência. Suponhamos que você vai confessar na sexta-feira. Você pode tirar na sexta para fazer seu exame ou outro dia anterior. Mas um dia que você tire ali diante do Santíssimo e faça seu exame de consciência. O católico orante tem um exame de consciência que você pode fazer para fazer a sua confissão. Procure ser o máximo possível honesto e vai elencando, escrevendo quais são os seus pecados. Assim, você, com seu exame de consciência sendo feito, você vai percebendo quais são os defeitos que você tem, os pecados mais recorrentes, para você chegar a eliminá-los da sua vida para viver mais em conformidade com a vontade de Deus. Deus quer que você seja santo, santa. Então é importante que você procure viver tudo isso. Isso tudo você vai falar com o seu diretor espiritual, com a sua diretora espiritual, seu formador ou formadora, tá? Então, mediante a isso que eu comentei aqui, você vai dizer qual é a sua realidade. Qual é a sua realidade? Minha realidade é essa, essa, essa. Então, vamos começar a agir. Vamos começar. Então, o seu formador, sua formadora vai te orientar para começar a acompanhar você nesse ritmo, para que você chegue, pelo menos, a essa regrinha aqui, a regra de vida da comunidade Agnus Dei. Nossa meta: almas adoradoras que se molam por amor para a transformação da humanidade. Começando com a transformação do meu coração, para começar a transformar também o mundo à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta. Eu vou conseguir molar, eu vou conseguir me entregar mais se eu tiver uma vida de oração como esta. Basicamente como essa. Porque ali é o início, então, de uma vida de amor a Deus. Então, não perca tempo, procure seu formador, sua formadora, para que você possa elencar para ele quais são suas práticas devocionais e os passos que você vai tomar para poder viver essa realidade da prática da comunidade, da regra de vida da comunidade. No segundo momento, depois que você avaliou com seu diretor espiritual, as suas práticas devocionais, você pode elencar aquilo que vocês têm dificuldade, você está tendo dificuldade de vivenciar. Que seja na vida fraterna, que seja na vida em família, que seja na vida interior. Eu vou então expor as minhas dificuldades com a minha formadora, com o meu formador. O Espírito Santo é que unge e capacita cada um de nós. A pessoa que estará te ouvindo, ela vai ter a capacidade vinda de Deus, pelo Espírito Santo, para orientar você de acordo com a vontade de Deus. Então é muito importante que você acredite que aquela pessoa está sendo usada por Deus para o seu bem, está sendo voz de Deus para que você cresça na santidade. Então é muito importante que haja essa reunião, esse momento específico da direção espiritual com frequência, porque senão você não consegue crescer na vida espiritual. Você não consegue se desenvolver, principalmente dentro do carisma,
nenhum outro padre, nenhuma outra pessoa que não esteja vivendo carisma vai poder te ajudar para que você viva bem esse carisma. Lembrando, se eu vivo bem o carisma, eu estou indo para a santidade, estou progredindo na minha vida espiritual para ser santo, tá bom? Fica aí essa primeira orientação e se você ouviu esse vídeo, gostaria então que você fizesse uma tarefinha, procurasse o seu diretor espiritual e marcasse o seu primeiro encontro, para que você possa começar a buscar a sua santidade urgente, tá bom? Fique com Deus, um abraço, Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.